Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade ao 35º Renascer. E nós temos agora uma palestra com o Dom José Carlos, nosso bispo diocesano, e eu queria chamar ele aí agora para fazer parte para estar aqui junto com a gente. E já começando já, Dom José Carlos de Souza Campos nasceu lá em Itaúna, 3 de janeiro de 1968. Ele foi ordenado sacerdote em 93, foi eleito bispo de Divinópolis em 26 de fevereiro de 2014 e no dia 25 de maio de 2014 ele foi sagrado bispo. Assim, ele já está ao vivo já? Estamos aguardando. Vamos aí aguardar o Dom José Carlos responder o convite. É assim mesmo, gente. Um pouquinho de paciência. Como a gente falou no início, na abertura, é tudo novo. Tudo novo, é um novo normal que a gente está vivendo. E enquanto isso, vai mandando aí, manda os comentários aí do que acharam da abertura, qual que é a expectativa de vocês que estão aí para esse 35º Renascer. Aí, temos 10 pessoas aí, ó. E aí, gente? Vamos, me responde aí, o que é que vocês estão achando do 35º Renascer até agora? Gente, um pouquinho mais de paciência, assim mesmo. Está tentando entrar em contato lá com o Dom José Carlos. Parece que agora vai dar certo. Peraí. Entrou? Agora vai dar certo, gente. Agora vai dar certo. Boa noite, Dom Olá, José. boa noite. Deu Tudo bem? certo? Deu. Agora pelo jeito tá tudo certo. Graças a Deus. Ah, que coisa boa. Aqui Dom tá bom a José, posição? Essa mesmo? isso. Celular em pé. Deixa o telefone. Estão pedindo para deixar o telefone do senhor em pé. Ele na vertical. Isso. Ele é assim, ele fica deitado. Ah, tá. Ó, Perfeito. Não. fica Isso. bom assim Perfeito então? agora. Desse jeito. É desse jeito mesmo. E, Dom José, eu estava começando a comentar aqui, falando um pouco da história do senhor. Nasceu lá em Itaúna, foi ordenado também em Itaúna em 93, inclusive até o ano que eu nasci, o senhor ordenou dia 30 de maio. Eu nasci dia 18 de maio, então tá próximo aí. Você chegou E primeiro. já falando para todo mundo aí, o tema da nossa conversa hoje, né? Que eu queria que o senhor falasse aí para o pessoal qual que é a nossa proposta hoje.
Bom, Paulo, nós queremos conversar um pouquinho, depois interagir também com os que estão conosco, sobre a importância de reinventar a igreja em tempos de pandemia. Aqui, já no título, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, que não se trata nem de importância, mas se trata de necessidade. É necessário reinventar a igreja, sempre, já que estamos num processo evolutivo rápido, muitas vezes sem muitas condições de a gente ir colocando balizas antecipadamente. Então há uma necessidade de reinventar sempre a igreja, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as perguntas mudam, as ideologias mudam. Se tudo muda, a igreja não pode ser a mesma o tempo todo. O Evangelho é o mesmo o tempo todo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus Cristo é o mesmo, a sua verdade é a mesma. Mas nós precisamos reinventar sempre, todos os dias, os modos de comunicar Jesus, de comunicar o Evangelho. Então, aqui se trata, portanto, não de importância de reinventar, mas se trata mais ainda da necessidade de reinventar. Eu gosto muito de uma palavrinha brevíssima de Cecília Meirelles. Me lembro até que citei essa parte de Cecília Meirelles na minha formatura de filosofia, quando eu fui orador da nossa turma. Ela dizia assim: a vida só é possível reinventada. Isto é, reinventar, reinvenção é um verbo que nós temos que conjugar normalmente, todos os dias nós fazemos as mesmas coisas. E precisamos sempre com, digamos assim, uma motivação reinventada, renovada, revigorada. Um pouquinho, né? Dessa necessidade de reinventar a igreja, de reinventar o nosso projeto evangelizador neste tempo de pandemia, como em todos os tempos. Esse tempo talvez tenha sido mais desafiador para nós. Então, sobre esse tema, o que eu queria pensar Sem dúvida, porque assim, se exige da igreja e dos seus pastores, sobretudo, né, a condução desse processo de reinvenção. E tem que ser um processo, digamos assim, assistido, acompanhado. Porque senão, se for uma reinvenção onde cada um vai poder inventar o que quer, nós perdemos o senso de comunhão. Né? E aqui nós não podemos perder de vista que, antes de mais nada, a igreja é uma comunidade. É uma experiência de comunhão. Por isso, o trabalho, a missão dos pastores, e essa é a missão que me cabe, juntamente com os irmãos presbíteros e diáconos, a missão que nos cabe é exatamente esta: conduzir esse processo de reinvenção. Mesmo que as ideias não sejam nossas propriamente. É claro que o Espírito Santo sopra onde quer. Muitas das reinvenções a que este tempo nos obrigou, vieram, sobretudo, de cabeças mais jovens, que sabem, por exemplo, lidar muito bem com as tecnologias. Né? Nós, os mais velhos, tivemos que aprender a lidar com celular, com live, com fazer conexão para participar de um encontro ao vivo. Isso tudo nós tínhamos que aprender. Agora, essas ideias e esse formato, ele veio, sobretudo, animado e assistido por ovelhas mais jovens, mas é preciso que haja, sim, uma condução do processo de reinvenção. Isso cabe aos pastores, de modo que o rebanho não se disperse cada um na direção que quer, com esse pretexto de reinventar cada um como quiser a missão da igreja. Mas então, Paulo, e quem está nos ouvindo e vendo, acho que é importante nesse tempo de pandemia, primeiro, nós não perdemos de vista a nossa missão de sempre. E a nossa missão de sempre, eu queria apenas citar um versículo do Evangelho de Marcos, né, lá no último capítulo de São Marcos, é o versículo 15 daquele capítulo 17, onde Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura.
Esta é a missão primordial que permanece para a igreja. Ir pelo mundo inteiro, independente de que contexto, independente de que condições, independente de como são os tempos, de que pandemia está hoje ou amanhã. Então, ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão que nos cabe até o último dia, em tempos bons e em tempos ruins, em tempestade ou em tranquilidade, na guerra e na paz. O que cabe à igreja é exatamente isto: anunciar o evangelho a toda criatura. O evangelho não é uma palavra, o evangelho não é um texto, o evangelho não é um livro, o evangelho é uma pessoa. Jesus Cristo é o evangelho. É ele que anunciamos como palavra e mais ainda como, digamos assim, um exemplar humano por excelência. Anunciar o evangelho significa ajudar a formar pessoas dentro da ótica de Jesus, dentro da, usar uma palavra que a gente conhece bem, dentro da forma de Jesus. O evangelho quer exatamente formatar o coração do para que o discípulo seja como o seu mestre. Então é aí que está a nossa missão, mesmo nesse tempo, digamos assim, doloroso, difícil, desafiador, ruim de pandemia. Mas, para a gente desenhar um pouquinho o cenário da reinvenção, nós podemos partir de algumas palavrinhas. Eu escolhi algumas palavrinhas para a gente pensar e falar um pouco ao redor delas, que são palavrinhas que traduzem a pandemia e que nos ajudam a nos perceber dentro dela. E que são, digamos assim, palavrinhas que fazem parte do conteúdo da evangelização e que às vezes a gente esquece porque vem outras palavras, esquece porque a gente faz questão de escolher palavras mais fáceis, esquece porque a gente quer um caminho que é seu e não o de Jesus, mas são então 4 palavrinhas que eu acho que traduzem bem esse tempo e o que esse tempo pode e quer nos ensinar. E isso está bem dentro do que seja, de fato, a missão da igreja, né? Então seria, digamos, nos reinventar daquilo que a própria pandemia nos obriga. Digamos que os frutos, mesmo que negativos da pandemia, nos levam a redescobrir o que seja propriamente a nossa missão de igreja no mundo. Qual é a primeira palavra? A primeira palavra é vulnerabilidade. Vulnerabilidade. A pandemia tem mostrado isso da nossa condição. Vulnerabilidade. Isto é, nós não somos de ferro, nós não somos de pedra, nós não somos imbatíveis, somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela apareceu de modo muito abrupto, né? De modo muito imprevisível, impensável. A pandemia foi colocando assim grandes fragilidades, e não só em quem é do grupo de risco, até porque eu penso que não há propriamente grupo de risco, não. Tem crianças que se infectaram e morreram, jovens, adultos, idosos, enfim. A pandemia não tem endereço. O endereço da pandemia é a vida humana. E é claro que a vida humana mais abalada ou mais fragilizada por alguma comorbidade, mas assim, a vida humana. Então, a pandemia revelou essa vulnerabilidade da nossa existência. Tem gente que acha que não vai morrer, tem gente que acha que vai viver para sempre. O pregador da Casa Pontifícia, que é uma pessoa que eu gosto muito dos textos, muito dos textos que ele escreve, se chama Raniero Cantalamessa. Lá na Sexta-feira da Paixão, quando ele pregava para o Papa e para os que estavam ali na Basílica Vaticana, ele falava que a pandemia, de alguma maneira, matou o delírio da onipotência, ou o delírio de onipotência. A pandemia nos jogou para baixo e nos fez ver que nós somos vulneráveis. Vulneráveis. E aí, se eu sou vulnerável, Paulo, eu preciso entender que eu não sou conta de mim sozinho, eu não sou autossuficiente. Essa vulnerabilidade me leva a ser só o que eu posso ser, isto é, uma criatura humana cheia de limites, cheia de necessidade, cheia de digamos assim, pontos de fragilidade física, fragilidade psicológica, emocional, espiritual,
porque também a pandemia trouxe uma fragilidade espiritual muito grande que nós percebemos aí entre nós, enfim. Então esta, digamos, é a primeira palavra. A pandemia trouxe à tona uma vulnerabilidade que também, digamos, é elemento da pregação. Nós somos de carne. Lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Nós temos que entender e admitir isto. Nós temos que também matar em nós esse delírio de onipotência, de achar que nós podemos tudo, nós damos conta de tudo, que o pior não vai acontecer, que é tudo sempre muito bom. Não. Nós temos que saborear sem amargura essa dimensão de fragilidade da nossa existência. Eu sou chamado a ser só isto. Tem que ser Deus, eu tenho que ser criatura. Eu não tenho que querer ser Deus como Adão e Eva no paraíso. Eu tenho que querer ser só criatura criada por Deus para ser criatura, e uma criatura que depende de Deus, O Papa Francisco, num livro que ele escreveu agora, que ele chamou de Vida após Pandemia, ele, em certa altura, ele escreve: não somos clientes, sozinhos afundamos, precisamos do Senhor, como os antigos navegadores precisavam das estrelas. Aqui está, digamos, um primeiro ponto. A vulnerabilidade da vida está expressa nesse tempo de pandemia, exatamente na cara de admitir isso e de viver essa nossa relação essencial com Deus. É aí que nós damos conta da nossa humanidade vulnerável. Essa é uma primeira palavra que eu acho que traduz a pandemia e a missão da igreja. A igreja tem que bater nessa tecla mesmo. Nós somos vulneráveis, não somos e não devemos ser nem prepotentes, nem soberbos, nem autossuficientes, até porque Deus não gosta deles, como ensinou Nossa Senhora no Magnífica. Nós precisamos exercitar-nos na nossa capacidade de depender de Deus, de depender uns dos outros. Essa é a primeira palavra. Uma segunda palavra que eu acho que traduz bem esse tempo e também a missão da igreja nele é a palavra conectividade. Conectividade. Isso nós estamos fazendo aqui agora. Estamos conectados. Né? Eu aqui na minha casa, na minha cadeira, no escritório, você aí, eu não sei onde é que você está, mas deve ser um lugar aí que vocês prepararam bacana para o Renascer, cada um está assistindo a gente de algum lugar. Então estamos conectados. Estamos conectados. A pandemia nos fez perceber que há formas, muitas formas de estarmos presentes uns aos outros. Muitas formas. Como quem ensinasse pra gente assim, ó, só tá sozinho quem quer. Só está na solidão quem quer estar na solidão. Porque se o senhor já tinha em casa, né, o computador para escrever um e-mail, ou com o celular para fazer um contato, ou para escrever uma coisinha ou outra, vamos aqui, até que você fez a barba hoje, você está vendo também a minha aqui, quer dizer, nós conseguimos nós conseguimos nos comunicar, nos ver, nos conectar como se estivéssemos aqui, você na minha frente ou eu na sua frente. Então, a conectividade que esse tempo tem nos levado a perceber e a saborear, vai mostrando que nós temos muitas formas de estar juntos, de estar uns para os outros, e isso é bom. Nós vamos aprendendo com a pandemia que no isolamento social, onde a gente foi jogado para dentro, perdemos um pouco ou muito desse físico, mas aprendemos igualmente que não dá para ser sozinho. Solidão não é para nós. É preciso ir com os outros. Conectividade seria exatamente uma resposta e um remédio para a solidão. Ser com os outros. Isto a pandemia tem trazido muito à tona. E se a fé quer nos ensinar que nós somos irmãos, que precisamos zelar, sim, pela vida uns dos outros, Deus vai nos cobrar isso, como nós ouvimos isto no Evangelho ou nas leituras de domingo passado. Há uma preocupação com a vida uns dos outros, tem que haver essa preocupação nossa uns com os outros. Então é importante que a gente de fato se lembre que na pandemia a conexão entre nós foi alimentada
grandemente. Nós redescobrimos formas outras de, não só de nos encontrar, mas também de fazer reuniões, de realizar trabalhos, aulas, missas. Temos que ter jeito de estarmos juntos sem estarmos diante uns dos outros fisicamente. Então, aquela frase que roda por aí, que não é tão certa, né? Diz assim, cada um por si e Deus para todos. Essa frase, primeiro, que não está certa, não. Essa frase, para ser certa, ela tinha que ser de duas formas. Ou ela tinha que ser assim, uns pelos outros e Deus por todos, e aí estaria certo, porque a partir da fé nós construímos uma fraternidade universal, então ela estaria certa se fosse assim. Ou a frase, para ser certa, cada um por si e o diabo para todos. Porque é o diabo quem separa. É o diabo quem põe cada um de um lado. É o diabo quem estabelece rupturas que matam, que isolam. A separação é obra do mal, é obra do diabo. Então, assim, esse tempo nos fez perceber que a conectividade, esse elo que nos faz desejar uns aos outros, estar próximos, pegar na mão, abraçar, sentir o cheiro do outro, isso aqui é próprio do ser humano e é próprio do Evangelho. O Evangelho nos educa para uma vida de proximidade. E proximidade é, digamos assim, uma palavra sinônima de conectividade. Estamos dentro de, digamos assim, a pandemia trouxe à tona, forçosamente, alguma coisa que nos faz entender que precisamos sim estar sempre conectados, portanto, sempre próximos. Essa é a segunda palavra. A terceira palavra pode ser a palavra solidariedade. Solidariedade. Percebe que nesse tempo também esse exercício tem sido uma bela experiência que a pandemia tem gerado. Nós vimos também aqui em Divinópolis, aí em Nova Serrana, em outros lugares, né? Quantas expressões belas de solidariedade. Gente se preocupando com a comida que poderia faltar, com o remédio que poderia faltar, com o agasalho que poderia faltar, enfim, com aquilo que o outro precisava ter e que a pandemia, por algum motivo, foi tirando ou foi roubando. A solidariedade certamente é um elemento essencial da fé, da evangelização. O que o Evangelho quer nos fazer entender é exatamente isso, que nós somos uma grande comunidade de irmãos, filhos de Deus, salvos todos por Jesus, de modo que esse exercício da solidariedade que nós temos percebido tão belamente nesse tempo de pandemia, ele precisa continuar. Essa preocupação com o bem-estar, com a vida, com a sanidade, com a saúde do outro, em todo sentido, desde uma cesta básica que se dá, até um telefonema que se dá porque o outro está muito calado, faz tempo que eu não vejo, que eu não sei por onde anda, essa proximidade virtual, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. É expressão de solidariedade. E nós não podemos deixar isso passar. Uma quarta coisa, e acho que ela é importante também, a inventividade. A inventividade. Nós, na pandemia, nos tornamos extremamente criativos. Lives como a gente está fazendo tanto. Depois, até mesmo, cá para nós, os espaços festivos das comunidades. Não pode ter missa para todo mundo. Não pode ter barraquinha. Não pode ter barraquinha, mas pode ter delivery. Não tem barraquinha, mas tem drive-thru. Então a gente vai lá, tem quem faz, a gente vai lá, pega, come, como se estivesse na festa. A gente planejou e realizou muitas reuniões virtuais, missas, então nem se fala. Então a gente foi inventivo, criativo. E o evangelho, a pregação, a evangelização, precisa também ter essa inventividade, de criatividade, porque os ambientes são tão diversos.
Aqui nós estamos, digamos assim, num desafio de nos comunicar, mas nós temos os desafios de nos comunicar em ambientes sociais diferentes. Temos o desafio de nos comunicar na favela e de nos comunicar na universidade. Nós temos o desafio de tentar ajuntar gente que não pode se encontrar durante o dia, porque não tem tempo de uma viagem para uma reunião, mas pode se encontrar à noite, cada um na sua casa, com uma reunião de meia hora, ou uma partilha de meia hora, ou uma oração de meia hora. Enfim, nós vamos aprendendo com criatividade que é possível a gente manter a vida, manter a proximidade e manter a missão. Agora, uma coisa que de fato foi muito bonita e marcante neste tempo, apesar de ter sido uma coisa desafiadora, Paulo, e quem está nos assistindo, foi, digamos assim, a redescoberta do ambiente familiar. Isso aqui, para mim, acho que foi um grande ganho e posso dizer assim, um grande desafio. Boa parte da vida de muita gente, boa parte da vida passava fora de casa. Saía de manhã, voltava à tarde, ali à tarde às vezes passava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa para ir para a faculdade, ou pesca, já que não teve tempo durante o dia. Então, a casa, o ambiente doméstico, se tornou, na pandemia, um ambiente prioritário. E aí tem as vantagens e as desvantagens, tem os desafios e tem também, digamos assim, os aprendizados. Quer dizer, muitos conflitos vieram com a pandemia, porque o casal teve mais tempo de estar junto, os pais e filhos tiveram mais tempo de estarem juntos, os irmãos tiveram mais tempo de estar juntos, então apareceram também as diferenças, apareceram também aquilo que cada um traz como seu, e nem sempre foram acostumados a colocar na mesa as diferenças, tiveram que colocar agora, né, digamos, forçosamente na mesa as diferenças, tiveram que aprender a ficar um dia inteiro juntos em casa, a dividir as tarefas de casa, a rezar em casa, e isso foi aprendido até com certa fadiga. Claro, Paulo e os outros, nós queremos rezar na igreja, a igreja é a nossa casa, onde nós e Deus nos encontramos. A igreja é a casa do mistério, é a casa de Deus, é a casa da família de Deus, lá é o nosso lugar. Eu prefiro 1000 vezes o cansaço de antes, com atividades que me levavam de um lugar para outro, do que o cansaço de ter que ficar, às vezes, em casa ou celebrando missa na televisão, tendo que reinventar todo dia alguma coisa para parecer interessante para a próxima vez. Porque o ambiente virtual, por mais que ele seja útil e importante, não é um ambiente orante por excelência, não. A igreja é um espaço. Naquele espaço tem cores, tem imagens, tem cantos, tem tudo que nos ajuda a rezar. Então, claro que a igreja doméstica ela foi valorizada e precisa ser sempre. Essa igreja doméstica foi um grande ganho, uma grande retomada do Concílio Vaticano II. Ali nós encontramos a bela expressão igreja doméstica, a família como igreja doméstica, e é mesmo. E também, assim, não só, digamos, na dimensão de estarem juntos para assistir à missa, mas aqui esse tempo de pandemia levou muitas famílias a redescobrirem práticas religiosas que não existiam. E não existiam porque não tinha tempo. Agora os pais estão tendo tempo de rezar um pouquinho com os filhos, estando em casa até o tempo de rezar antes de comer, o almoço ou o jantar, ou o tempo de estarem juntos para rezar um terço, ou até criar bem conexão entre os irmãos que estão em casa, cada um na sua, e podem estar conectados num tempo X para alimentar ali os afetos daquela pequena família. Enfim, foi coisa muito desafiadora esta de a pandemia nos ter levado para dentro de casa e a minha casa e a sua casa ter que se tornar uma igreja doméstica. Sabíamos que éramos igreja doméstica. De fato, tivemos que viver essa identidade, porque foi tudo lá dentro de casa que aconteceu nesse tempo. Até as nossas orações, nossos aconteceram ali dentro daquele espaço familiar. E acho que quando passar a pandemia e a gente voltar a rezar na igreja, nós não podemos deixar de rezar em casa. Acho que esse aprendizado, né, muitos pais e
filhos que eram completamente criarem um espaço dentro do dia para uma pequena oração. Isso transformou muitas famílias em verdadeiras igrejas domésticas, onde se reza com a família, rezar na direção de Deus. Isso aqui foi uma aquisição, um aprendizado importantíssimo. Então, para finalizar um pouquinho, as pessoas poderem interagir se você quiser, eu penso que a pandemia levou-se. Travou. Deu uma. É lá no Dom José Carlos. Gente, deu uma travadazinha aí. Esperanças. Vai relançando esperanças, porque nós não podemos deixar morrer as esperanças. Como lembra o Papa Francisco, né? Não deixem morrer as esperanças. Nós não podemos. Pandemia é tempo de relançar as esperanças. Tudo vai terminar bem. Vamos passar por isso. Vamos sair disso. E acho que questão de pandemia, para usar a palavra que está aí hoje como foco da nossa noite, a pandemia tem que ser um tempo de renascer. Renascer para as utopias que não podem morrer. Utopias de uma humanidade mais crente, utopia de uma humanidade mais fraterna, utopia de uma humanidade mais conectada, utopia de uma humanidade onde, de fato, nós caminhamos não como rivais ou competidores, mas como irmãos verdadeiros. Então, renascer para as utopias. A pandemia não pode matar nossas esperanças, não pode matar nossas utopias, não pode fazer parar a missão da igreja. Eu termino dizendo que nós, o bispo e os padres, nós fomos, nesse tempo de pandemia, acho que não estou fazendo um autoelogio, mas nós somos assim muito aguerridos no sentido de não deixar nossa gente sem assistência espiritual possível. Né? Nós não ficamos em casa fechados e cada um tentando fazer o que quisesse e podia fazer na sua experiência espiritual. Não, nós nos reinventamos, nós tentamos aprender muitas coisas, nós adquirimos equipamentos, nós aprendemos linguagens para que o nosso povo pudesse, mesmo à distância, ser assistido pelos seus pastores e não ficasse sozinho na tempestade que nós estamos e que, graças a Deus, parece ter dado sinais de que está passando. Mas o mais importante é isso, viu? Fico feliz de saber que o renascer de número 35 aconteceu na pandemia, que a pandemia não matou o renascer, não matou a capacidade inventiva de vocês, né? Que a pandemia excitou o renascer a ser também um renascer virtual e que tem jeito de fazer renascer virtual. E talvez quando passar a pandemia vai ter que ser virtual e presencial ao mesmo tempo, porque vai ter mais gente que gostou desse formato aqui e vai querer participar dele depois. Então é por aí. Acho que a pandemia, de fato, nos tem mostrado que é importante, sim, nos reinventar o tempo todo. Reinventar nos métodos, nas expressões, na linguagem, na missão. A igreja é a mesma de Jesus Cristo, a missão é a mesma, anunciar Jesus, mas todos os dias estamos em lugares humanos, geográficos, existenciais diferentes. Então, é preciso sim reinventar sempre. Mais do que importante, reinventar é necessário para que a igreja se mantenha no mundo e para que nós possamos estar vivos no mundo, sabendo que todos os dias teremos algo novo para enfrentar, vencer e manter a nossa fé em Jesus Cristo. Nossa, o que falar depois de tanta coisa boa e assim, acho que muito significante para todos nós. Falo por mim, Paulo Henrique, e eu acho que por todo mundo. E eu acho que assim, a hora que o senhor usou a palavra renascer, eu acho que resume todas as outras palavrinhas que o senhor deixou aí. A vulnerabilidade, a conectividade, a solidariedade, a criatividade. Então, assim, é isso. A igreja precisou renascer, né? E aqui saiu alguns comentários, Dom José.
A Lubiana Lídia, lá de Araújos, ela disse assim, essa conexão nos fortalece e nos ensina, e nos aproxima como irmãos. E a Sirlene, daqui de Nova Serrana, falou assim, comentou assim, a pandemia trouxe muitos lados positivos. E é justamente essa, eu falo mais em questão até da igreja doméstica, né? E eu acho que está chegando mais alguma coisinha aqui, né, José? Isso. A Isabel Teixeira, daqui de Nova Serrana, comentou também. É um momento de conexão da família. Gente, tá aberto aí agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta direto aí, José? É a oportunidade agora. E não é toda hora que a gente tem um bispo assim disposto a falar para o Renascer, não, viu? E nem conectado, hein? Custei aprender. Pois bem, aí apareceu aí a Valdilene falando, sabe as palavras, a Elisa de Fátima, o senhor Dom José está conduzindo muito bem e com muita responsabilidade. Pois bem, Dom José, eu acho que é isso. O recado foi dado. Eu quero agradecer muito ao senhor por estar aqui com todos nós, com a coordenação, com o Renascer, fazendo história. São 35 anos e online, então assim, foram duas coisas ao mesmo tempo. E assim, meu muito obrigado. Na verdade, o nosso muito obrigado. E igual foi comentado aqui, o senhor está de parabéns por estar conduzindo acho que tão perfeitamente a nossa igreja, a nossa diocese, nesse tempo complicado, mas ao mesmo tempo é um tempo de esperança, porque a gente sabe que isso tudo vai passar. Que isso tudo vai passar, mas ter um pouquinho de paciência. E o senhor quer falar mais alguma coisa? Muito importante que o senhor... Eu quero só repetir uma frase que eu falei lá e penso que ela é muito oportuna. A frase é essa: só permanece na solidão quem quer estar nela, quem optou por ela. Mesmo que a pandemia nos tenha, portanto, jogado dentro de casa, no isolamento social, sem os contatos variados que fazíamos todos os dias e a todos os momentos, eu penso que nós aprendemos nessa pandemia com criatividade que é possível sim estar conectados. Aqui as tecnologias são, sem dúvida alguma, uma das maravilhas, né, como falava o Concílio, né? As maravilhas daquele tempo, na década de 60, que o Concílio nem imaginava que ia ter internet, ia ter celular, ia ter rede social, ia ter conexão virtual. Se lá, o que tinham lá, ele já era chamado, entendido como maravilhas, o que nós temos hoje, de fato, são maravilhas que nos aproximam, nos podem manter próximos, nos podem arrancar da solidão. E acho que isso é importante dizer, Paulo, sobretudo em setembro agora, que é o mês de combate ao suicídio, né? Atrás do suicídio, normalmente, tem muita solidão. Então, os irmãos aí, os jovens que estão assistindo a gente agora, estejam atentos aos seus colegas que estão muito calados, que estão muito ausentes, que não aparecem, que estão falando alguma coisa contra a vida, que perderam pela vida. Estejam próximos, estejam atentos, façam uma conexão, mostrem-se amigos, solidários. Isso é importante. Eu acho que hoje é lamentável que alguém chegue a uma decisão errada pelo suicídio, né, podendo alegar diante de Deus que eu me sentia sozinho. Gente, essa palavra não cabe, não pode, não serve nesse tempo de múltiplos, né? Solidão não serve nesse tempo. É bom então que, sobretudo os mais jovens, que conhecem bem esse espaço, que sabem lidar bem com as tecnologias, estejam seus irmãos, aos seus colegas, aos seus amigos, que porventura tenham demonstrado algum tipo de dissabor pela vida.
vamos estar por perto, né? O remédio para a solidão e até para, digamos assim, o pensamento suicida é uma amizade, é uma presença, é uma proximidade que faz alguém entender que tem alguém por perto para ajudar. Parabéns pelos 35 anos de Renascer, parabéns pela iniciativa do Renascer virtual nesse ano, parabéns pelos mais de 2.000 jovens que vocês atingiram aí nesse caminho até aqui, como eu vi lá no histórico do Renascer. Parabéns, porque estão cuidando de jovens. Acho que a nossa Assembleia Diocesana pediu isso, que houvesse muitas formas, e formas variadas mesmo, de atingir a nossa juventude. Porque eles estão precisando de uma palavra boa que lhes fale ao coração. Paulo, o Eduardo comentou, a gente fica achando ruim perguntar ao nosso bispo, ele é sábio. Não, gente, mas é justamente isso. Tá aqui a oportunidade Sim. de pegar mais sabedoria ainda. Vamos lá, tá todo mundo aí. Eduardo, Edu Rodrigues, pode fazer a sua pergunta sabedoria é aí. sempre trocada. Tem a sabedoria de quem pergunta e a sabedoria de quem responde. Ó, outra pessoa aqui mandou, Dom José, um abraço, parabéns por esses passos de se preocupar com a nossa paróquia e o povo de Nova Serrana. O povo de Nova Serrana te admira muito. Obrigado. A pandemia É um nos povo impulsiona a com cuidar quem eu do me povo. preocupo muito. Pois bem, de novo, mais uma vez, Dom José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei, assim, às vezes pode ter sido um pouco complicado para tirar um tempinho, que eu acho que a vida do senhor deve estar muito corrida, mas é sempre uma alegria imensa receber o senhor aqui. E eu acho que, assim, já puxando para os próximos já, quem sabe o senhor está junto com a gente no ano que vem, no 36º Renascer, presencial. Eu topo. Presencial Aí, ou então, virtual ó, ou as duas tá todo coisas. mundo vendo, todo mundo de prova, então. Isso mesmo. Então, coragem. Façam bacana esse ano virtualmente e o ano que vem, se Deus quiser, virtualmente, presencialmente, o 36º vai ser ainda mais criativo, em 2 formatos. Isso, nos 2 formatos. Dom José, muito obrigado, boa noite e até breve. Até. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Amém. Tchau.